passos, se tu vai contar passos, é uma quantidade que não é negativa, número de passos, certo? Temperatura pode ser dependendo da escala ali, tu pode ter temperatura negativa, certo? Da escala que tu estiver usando. Tá? Então, outra coisa que eu quero te falar, porque qualquer conjunto numérico, o módulo sempre vai ser essa ideia, a distância que o número tem em relação ao zero. Então, na reta numérica que nós estamos falando, os números eles estão distribuídos aqui. Mas imagina só uma loucura assim, ó. Quer ver, ó? Imagina só uma situação como essa aqui, ó, tá? Na reta numérica os números estão aqui. Nesse conjunto numérico os números estão aqui. Mas imagina num conjunto numérico se um número estivesse aqui, ó, por exemplo, fora desta reta numérica. O número está aqui e o módulo dele, sei lá como é que eu vou representar esse número. Na verdade eu sei sim, eu sei bem o que eu estou falando. Porque tu vai encontrar isso mais tarde, mas eu estou pegando isso aqui como exemplo só para tu entender o que eu estou falando. Se tu pegar um número que está aqui, por exemplo, tá? O que é o módulo desse número? É essa distância aqui, ó, quantos passos tu precisa para chegar até o zero, daqui até o zero. Tá bem? Pode acreditar que isso existe, tá? Não é invenção da minha cabeça. Tá bem? Então tá, módulo é isso que tu tem que ter em mente. Módulo de um número é a distância que o número tem para chegar até o zero. É isso, tá? E daí olha só, módulo de um número racional independente. Olha, o número pode ser racional, pode ser irracional, pode ser real. É a distância, quantos passos ele precisa dar até chegar o zero. Ih, caiu ali a proteção para a luminosidade. Se bem que o tempo está meio nublado hoje, então eu acho que nem vai fazer muita diferença. Vamos deixar assim mesmo. Então, ó, módulo ou valor absoluto de um número racional. Observe a representação, menos 1/3 e 1/3 na reta numérica. Eles são simétricos. Por quê? Eles são simétricos, menos 1/3 e 1/3, porque eles têm o mesmo módulo. Olha ali, ó. 1/3 da unidade tu caminhou para a esquerda e 1/3 da unidade tu caminhou para a direita. A localização do número, a localização de um número, de um deles está à esquerda, tá? A localização desse número me indica aqui, ó, à esquerda, me indica que é menos 1/3 aqui, ó, o que está à esquerda, então é pelo sinal negativo, né? E esse aqui, a localização desse, pelo valor positivo, 1/3 da unidade, tá? Por que é 1/3 da unidade? Porque dividiu a unidade em 3 partes iguais, tá? Olha aqui. Em 3 partes iguais, ó. A distância entre menos 1 e 0, que é um passo, são 3 passos iguais, ó. 1, 2, 3. 3 partes iguais, ó. 1, 2, 3. Então aqui é o primeiro terço da caminhada, aqui seria o segundo terço, aqui seriam 3/3 da caminhada, então menos 1. Tá? Mesma coisa aqui, 1/3, 1/3, 1/3, dividido 1/3 aqui estaria o número 2/3 e aqui 3/3, que é o número 1. Esses dois números, menos 1/3 e 1/3, eles são simétricos, eles mantêm essa mesma distância aqui, ó, de 1/3 de caminhada em relação ao número 0, certo? Bom, números simétricos possuem o mesmo módulo, tá? Possuem a mesma distância. Se eles possuem a mesma distância em relação ao 0, eu vou chamar eles de simétricos nesse conjunto numérico que nós estamos trabalhando, que é o conjunto dos números racionais. Tá? Os pontos A e B situados à mesma distância da origem. Ó, essa distância é representada pelo número 1/3, que se chama módulo ou valor. Ó, a distância, tá? É chamada a distância é chamada de módulo. Não é o número que é chamado de módulo, é a
distância, tu pode representar pelo módulo, então. Ou o valor absoluto dos números menos 1/3 e 1/3. Então, toda vez que nós indicamos isso aqui, ó, tá? Mesma ladaia, ó. Toda vez que eu coloco um número entre essas duas barras, o que eu estou falando? Eu estou falando assim, ó, qual é a distância desse menos 1/3 em relação ao zero? A resposta, 1/3. 1/3 de distância, né? É a quantidade de caminhada, né? 1/3. Eu vou precisar caminhar 1/3 da unidade. Tá? Menos 1/3 está a 1/3 do zero. 1/3 está a quanto do zero? Também, tá? Vai estar 1/3. Então, o módulo de um número inteiro não pode dar um valor negativo, por exemplo, certo? Não pode dar um valor negativo, o módulo de um número inteiro. Como menos 1/3 e 1/3 são números de sinais contrários, ou seja, eles são simétricos, né? Tem o mesmo módulo, dizemos que eles são opostos ou simétricos. Isso aí a gente já estava falando, esse conceito a gente já entendeu. Comparação de dois números racionais. Que número é maior? Qual o número maior? Ali na próxima página, que é a página 17. Qual é o número natural maior? Tá? Comparação de números racionais. Que número é maior, 10/4 ou 12/8? Olha a proposta, veja dois modos de compararmos esses números. Se tu escreve na forma decimal, tá? Escrever na forma decimal, 10/4, só multiplicar por 25 em cima e 25 embaixo. A gente começa com 25 embaixo, né? A gente observa aqui, ó, que 4 vezes 25 embaixo vai te dar uma potência de 10. E esse é o objetivo, ter um denominador que seja uma potência de 10. Então aqui, ó, tá? 10 vezes 25 dá 250 e 4 vezes 25 dá 100. Daí tu transforma esse número aqui, ó, rapidamente num número decimal, né? Dois zeros, duas casas decimais, 1, 2, 2,50, que é a mesma coisa que 2,5. Se tu dividir um número 10 por 4, também vai encontrar o número 2,5, que é a mesma coisa que 2,50. Só deixa eu te dar umas dicas aqui, ó, que são importantes, tá? Ah, mas como é que tu encontrou esse número 25 aqui, ó? 4 vezes 25 dá uma potência de 10. A gente já tinha feito no ano passado o seguinte, ó. Eu pego o número 4 aqui, eu quero transformar o 4 numa potência de 10. Eu decomponho o 4, ó. 2, 2, 2, 1. E tem que lembrar que para cada... Eu componho potências de 10 fazendo pares de 2 e 5. Para cada 2, eu tenho que ter um 5. Então, para esse 2 eu arrumo um 5, para esse 2 eu arrumo um 5. Cada par de 2 e 5 vai me dar uma potência, um fator de 10. Então, aqui, 4 multiplicado por 5 vezes 5, ou seja, 25. 4 multiplicado por 25 vai dar 2 fatores de 10. Ó. 1, 2. 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. E é bem fácil. Tu decompõe o 4, vê o que tem que acrescentar de fatores. 5 vezes 5 é 25. Daí tu sabe. Multiplica em cima por 25 e embaixo por 25 também. E aqui, ó, como é que tu representa o número? 10 vezes 25, 250. O denominador é só tu ver quantos grupinhos quantos pares de 2 e 5 tu tem. 2 pares de 2 e 5, 2 zeros. Aqui, ó, no denominador, bota 1 e 2 zeros. Daí representar uma fração decimal num número decimal é bem simples, daqui para cá, tá? Eu não estou dizendo isso para vocês para dizer assim, ó, é muito mais fácil fazer esse método aqui, é muito mais analítico do que esse aqui,
tá? Tu tem que fazer mais análise aqui do que aqui, com certeza, né? É importante tu começar a dar umas destrinchadas nos números, né? Para entender isso aqui que eu estou fazendo aqui, tá? A maior parte das vezes o melhor é fazer isso aqui, 10 dividido por 4, chega no número 2,5, mas tem essa alternativa aqui, ó, para enxergar o número desta forma também, tá? Deixa eu ver, claro, daria para... Outra coisa que tu poderia fazer aqui, ó, com 10 dividido por 4, que ficaria muito mais simples, é dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo, 10 dividido por 2 dá 5, e 4 dividido por 2 dá 2. Para cada 2 tu arruma um 5, ó. Então fica 25 sobre 10, que também é 2,5, né? Transforma 25 sobre 10 em 2 sobre 5. Olha aqui, ó, 12 sobre 8. Posso apagar aqui, né? Isso aqui era só para tu observar. Olha aqui. 12 dividido por 8. O que a gente vai fazer? Divide por 4 em cima, divide por 4 embaixo. Olha como ficou simples. Daqui para cá. 12 por 4, 3. 8 por 4, 2. Para cada 2, um 5. 5 em cima, 5 embaixo. 15 por 10, 1,5. Ou divide 12 por 8, ou até mesmo divide 3 para 2, que dá o teu número 1,5. Tá? Daí então, um número é 10 quartos e o outro é 12 oitavos. 10 quartos, que é 2,5, e 12 oitavos, que é 1,5. Quem é maior? Maior é esse aqui. Quem é menor? Esse aqui. Pronto, indico o menor. Então, 10 quartos é maior que 12 oitavos. É a conclusão. Então, essa aqui é uma forma de fazer. Olha ali. Eu posso fazer também escrevendo em forma de fração, né, com o mesmo denominador. Porque quando eu coloco os números com o mesmo denominador, as frações ficam comparáveis. É fácil de comparar as frações. Tá? Vamos ver aqui, ó. Escrevendo 8. Escrevendo as frações 10 quartos e igual a 20 oitavos e 20. Como é que ele falou? Escrevendo-os na forma fracionária com o mesmo denominador. Escrever com o mesmo denominador. Quais são os números? 10 quartos e 12 oitavos. Aqui, ó. Então vou deixar aqui. Só um pouquinho. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Que horas são agora? Gente, a gente já está terminando a nossa aula. Tá? Olha só. 10 quartos e... Então, ó, 10 quartos e eu quero comparar com 12 oitavos. Tá? 12 oitavos. Então, uma forma, aqui os denominadores são diferentes. Uma forma é transformar as frações em denominadores iguais. Ó. Eu vou fazer diferente do livro, porque ele calculou MMC para 4 e 8, né? E deixou no mesmo denominador que esse aqui. Mas pensa aqui comigo, ó. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. 5 dividido por 2. Tá? Aqui, divide por 4 em cima, divide por 4 embaixo. Aqui tu vai ter 3 sobre 2. Aqui, ó, se tu divide 5 para 2 e divide 3 para 2, onde é que tu vai ter mais? Tu vai ter mais aqui. E aqui tu vai ter menos. Pronto. Tá? E os denominadores aqui ficaram iguais. Tá? Aula que vem a gente continua.
Deixa eu ver se botou uma terceira forma. Não botou uma terceira forma ainda. Tá? Mas aula que vem a gente continua, então ficamos por aqui. Certo, amiguinhos? Deixa eu parar a gravação aqui, dar um tchau pro YouTube.